Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live do Lendo com a Bruxa, a dança cósmica das feiticeiras. Hoje vamos começar o capítulo 1. Uhul! Quem tá ansioso? Me causou muitas reflexões a introdução. Me lembrei de várias coisas do começo do meu caminho. Foi muito bacana. E fiquei ansiosa até para vir. Hoje, com o capítulo 1, estou acompanhada do meu café, porque eu não vivo sem. E eu estou feliz por estar hoje aqui. Muito quente, acho. O que vocês acharam do capítulo anterior? Que foi, na realidade, a introdução. Falem nos comentários, por favor, que eu quero saber. E então, vamos lá, não perderemos mais tempo. Antes de começar o capítulo 1 real, eu esqueci de falar, né, gente, que o livro, ele começa, na verdade, com o sumário. Daí tem o sumário, tem os capítulos aqui e tal. Daí, depois do sumário, tem os exercícios, nessa edição de 89, né? Tem os exercícios, que são 61 exercícios, que aqui ela fala todos os nomes de todos os exercícios que esse livro possui, porque é um livro de exercícios também práticos, né, no caso. Daí tem invocações, cânticos e bênçãos, e tem umas invocações aqui e tal, que ela fala, né, no livro. Os feitiços que ela fala no livro. Os amuletos de ervas, os mitos. Então ela coloca tudo isso elencado logo depois do sumário, tá? E depois temos os agradecimentos, né? Que ela agradece ao marido, às filhas, aos mestres, a Zibo da Peste, né? E todo o coven e tal. Daí depois ela tem os agradecimentos para a segunda edição. Nada disso eu li, tá, gente? Eu comecei logo na introdução à edição de 10º aniversário. Então, vamos agora para o capítulo 1. Capítulo 1, pelo que eu vejo aqui, começa na página 19 do livro da edição de 1989, Feitiçaria como Religião da Deusa. Daí tem uma imagem maravilhosa aqui de um pentagrama. E aqui ela começa com, se eu não me engano, é uma descrição de um rito. Não sei se é do coven dela ou... Bem, vamos ler, né, para ver. Entre os mundos. É lua cheia. Encontramo-nos no topo de uma colina que se estende sobre a baia. Abaixo de nós, as luzes estão disseminadas como em um vale de joias brilhantes e arranha-céus distantes varam a neblina como os pináculos das torres de contos de fadas. A noite é encantada. As nossas velas foram apagadas e o altar improvisado não consegue manter-se de pé por causa da força do vento, que sibila por entre os galhos de eucaliptos longínquos. Erguemos os braços e deixamos que ele sopre contra as nossas faces. Estamos muito felizes, cabelos e olhos frementes. As ferramentas não são importantes. Temos tudo aquilo que é necessário para fazer magia, no caso. Nossos corpos, nossa respiração, nossas vozes, um ao outro. O círculo foi formado. As invocações têm início. Daí ela proclama uma invocação. O mente, volante e pregnante lua, que brilha para todos, que flui através de todos. Arádia, Diana, Cibele, Má, navegante do infinito, guardiã do portal, radiância morrente e vivente, Dionísio, Osíris, Pan, Arthur, Ru. A lua clareia o topo das árvores e brilha sobre o círculo. Aconchegamo-nos para nos aquecer. Uma mulher dirige-se ao centro do círculo.
Começamos a cantar seu nome, Diana. O canto ascende em espirais crescentes. As vozes fundem-se numa infinda, modulada harmonia. O círculo é envolto em um cone de luz. Então, no mesmo instante, silêncio. Você é deusa, falamos para Diana e a beijamos enquanto ela passa para o círculo externo. Ela sorri. Ela tem em mente quem ela é. Um por um, cada um de nós alcançará o centro do círculo. Ouviremos os nossos nomes serem cantados, sentindo o cone elevando-se ao nosso redor. Receberemos a dádiva e guardaremos em mente que eu sou a deusa, você é Deus, deusa. Tudo aquilo que vive, respira, ama, canta na infinita harmonia de ser é divino. No círculo daremos as mãos e dançaremos sob a lua. Não acreditar em feitiçaria é a maior de todas as heresias. Maleus Maleficarum, 1486. É essa citação do Maleus. Gente, isso é a descrição de um rito, né? Isso é a descrição de um rito de bruxaria real. Isso acontece real, assim. Esse é um rito em específico, onde ela chama Diana, né? Chama também outras deusas aqui, como Cibele, Má. Arádia é filha de Diana, né? Então, e depois chama Dionísio, Osíris, Pan. Então ela tá descrevendo um rito provavelmente de lua, né, aqui. Só que esse rito está no Maleus Maleficarum, na edição de 1486. E para quem não sabe, o Maleus Maleficarum é o Martelo das Bruxas. Ele foi um livro escrito por inquisidores, né? E era o manual de caçar bruxas, né? Na Inquisição ele era usado para torturas, para interrogatórios, para os julgamentos, para sentenças, né? Ele falava sobre as crenças das bruxas. Então ele é um livro bastante conhecido dentro do meio pagão, para meio de estudo, né? Uma pesquisa acadêmica, porque ele é uma rica fonte, né? De tudo, de várias coisas. Em toda lua cheia, rituais como o acima descrito acontecem no topo de colinas, praias, campos abertos e em casas comuns. Escritores, professores, enfermeiros, programadores de sistemas, artistas, advogados, poetas, bombeiros, mecânicos de automóveis, mulheres e homens de várias formações unem-se para celebrar os mistérios da deusa tripla do nascimento, do amor e da morte e seu consorte, o caçador, que é o senhor da dança da vida. A religião que praticam chama-se feitiçaria. E aqui, quando ela coloca feitiçaria, tem um asterisco, que na realidade eu acho que é aqui, ó, é a nota de rodapé. Em todo o texto, asteriscos marcam as seções onde novos comentários foram elaborados, tendo início na página 189. Então, lembra lá na primeira live quando a gente falou, no fim dela, que ela, né, na verdade, a Starhawk, ela acrescentou asteriscos e notas, né, a tudo que ela queria modificar. Então, aqui está explicando que todo o asterisco no texto indica essa adição que a autora fez para a edição de 1989. Então, nessa parte, ela colocou asterisco nessa questão. A religião que praticam chama-se feitiçaria. Então aqui ela adicionou alguma coisa e vamos ver se eu consigo achar aqui, página 189, porque é interessante, né, a gente ver se tiver aqui. Aqui, ó, mas é esse, ó, página 20. Quando escrevi, esse é o comentário que ela acrescentou, tá? Quando escrevi originalmente a Dança Cósmica das Feiticeiras, meus covens sempre invocavam a deusa e o deus. Na década posterior, os covens com os quais trabalho tornaram-se mais soltos em nossas interpretações quanto ao relacionamento às imagens divindades, ou talvez mais francos em relação ao entendimento de que essas coisas são mistérios que jamais compreenderemos completamente. Agora, invocamos quaisquer aspectos das divindades que sentimos serem apropriadas ou que paira sobre nós, independentemente da época.
Quase sempre invocamos alguma forma da deusa, apesar de não ser, em geral, um aspecto nomeado e específico. Por exemplo, se estamos realizando um ritual com pessoas que não são pagãs, talvez durante um ato político, simplesmente podemos invocar os elementos ou chamar a deusa ou deus pelo nome das pessoas presentes. Se sentimos que algum aspecto do Deus requer nossa atenção, nós o invocamos. Isso é muito interessante, gente. Essa é uma nota de rodapé, é um acréscimo, né, da autora, que é muito interessante, porque isso também é bruxaria, isso não deixa de ser bruxaria. Quando a gente sai daquele manual que a gente estava falando na live anterior, né, quando a gente sai, inclusive, da Wicca, a gente sai um pouquinho da Wicca, e a gente tenta ver as coisas por um outro prisma, um outro molde, de uma outra maneira. Então aqui ela tá falando que Deus e deusa para ela já não são aquela coisa padronizada, né? E particularmente na minha prática também não é mais. Então assim, por isso que eu falo, eu não pratico mais o Wicca, né? E eu pratiquei o Wicca, praticar mesmo a Wicca há muito pouco tempo. No meu caminho, né? Eu conheci muito a Wicca, eu comecei com a Wicca, eu estudei muito a Wicca, muito. Assim, a prática, tudo, eu comecei com a Wicca, mas eu fiquei na Wicca pouco tempo no sentido de prática, porque eu fiquei 9 anos só estudando tudo isso, antes de realmente começar a praticar alguma coisa, né? Isso por falta de conhecer as pessoas, isso por falta de várias coisas, né? Eu era muito nova. Então, depois que eu saí, assim, depois que eu conheci a Wicca, logo depois eu conheci já as pessoas do meu coven. E o coven, ele já não era um coven que se pautava na Wicca. O que é um coven que se pauta na Wicca, né? E por que a gente fala tanto da Wicca? Porque a Wicca, ela é tipo o carro-chefe, ou um dia foi, né? O carro-chefe, a primeira forma de apresentação à bruxaria, ao neopaganismo, a bruxaria moderna que a gente encontra hoje, né? Então, quando as pessoas falam, bruxaria moderna, é a Wicca, mas nem sempre é a Wicca, entendem? Porque não é só a Wicca que faz a bruxaria moderna. A Wicca é uma das formas da gente ver isso. Então, quando a gente sai desse molde de, por exemplo, na roda do ano, os sabás terem os deuses específicos, com aquela mitologia específica que é o céltico germânico, né? Com todo aquele enredo do Samhain, dos nomes, né? Beltane, todos os nomes, eu nem me lembro mais dos nomes, porque faz muito tempo que eu não pratico realmente a roda do ano no molde wiccano. A gente sai desse molde manual, inicial, e a gente começa a moldar o nosso próprio caminho. E isso não deixa de ser bruxaria, isso não deixa de ser, né, o paganismo, né? A gente pode, por exemplo, que é a forma que eu pratico, nós podemos, então, celebrar o mesmo ritual, mas com outros deuses, não necessariamente um casal, não necessariamente um deus e uma deusa, não necessariamente um casal, pode ser uma deusa somente, ou um deus somente, ou 2 deuses, ou 2 deusas, ou só os... Entendem? Pode ter muitas formas da gente celebrar isso, não só daquele molde que a gente sempre conheceu, né? E aqui ela tá falando disso, que no começo da dança cósmica das feiticeiras, lá em 79, ela tinha o deus e o deus, a deusa e o deus estabelecidos no coven. Já em 89 não era assim, eles já tinham transcendido essa questão, né? E transcendido tanto que até mesmo às vezes, quando eles iam fazer um ritual público, isso é legal, quando eles iam fazer um ritual público, onde às vezes a questão do ritual choca as pessoas que não estão acostumadas com a nossa prática, com a nossa ritualística, eles adaptavam, e isso também é ritual, olha só que interessante, né? Hoje a gente vê a adaptação assim tão possível, que muitas coisas a gente faz online, inclusive, rituais online, estudos online. Então, para as pessoas que não entendiam muito o que estava sendo feito de forma mágica e ritualística ali, né, eles adaptavam, como ela deu o exemplo de um ato político, um ritual num ato político, eles então colocavam as próprias pessoas como representação daqueles deuses, né? Então as pessoas participantes e não as oficiantes, né? Os oficiantes também, mas as participantes, então pegavam pessoas que estavam ali, falavam, você é a deusa, você é o deus. E o intuito disso também era falar, temos os deuses dentro de nós, que é a imanência que a gente também estava falando na live anterior, e quem não assistiu, assiste lá, tá no canal do YouTube e aqui também no IGTV, tá, gente? Tá muito legal. Então, continuando a leitura,
feitiçaria é uma palavra que assusta a muitas pessoas e confunde outras. No imaginário popular, as bruxas são feiticeiras velhas e feias, voando em cabos de vassouras ou satanistas terríveis, integrantes de um culto maluco, basicamente preocupadas em amaldiçoar os seus inimigos através da perfuração de imagens de cera com alfinetes e carentes da profundidade, da dignidade e seriedade de propósitos de uma verdadeira religião. E isso é muito real, né, gente? Essa primeira frase dela, feitiçaria é uma palavra que assusta muitas pessoas e confunde outras, é uma realidade até mesmo dentro do próprio meio pagão, né? Então, a gente sempre teve que separar as coisas. Então, o que é feitiçaria, o que é bruxaria, o que é espiritualidade, o que é religião, o que é dogma, o que é estilo de vida, a gente sempre teve que separar. Porque a bruxaria, como a gente conhece hoje, ela nunca existiu historicamente. Então, ela foi construída por nós mesmos, pelos praticantes. Ela foi construída, ela foi uma colcha de retalhos, né? Eu gosto de dizer. E a gente tem ancestrais nisso, no sentido de pessoas que vieram antes que construíram essas crenças hoje, essas bases para que a gente tenha essa crença hoje. Então, a gente resgatou coisas e formou a feitiçaria, o que a gente chama de bruxaria hoje. Mas essas nomenclaturas, essas classificações, essas caixinhas, podemos dizer assim, elas confundem até mesmo quem tá dentro do meio. Porque a gente fala, a gente é bruxo, né? Não, mas daí o outro fala, não, mas você não é bruxo, se você não pratica isso, isso e aquilo nesse molde, então você não pode ser considerado bruxo, né? Ou então você é feiticeiro. Não, mas eu não faço feitiços, né? Eu também tenho um culto. Então a gente tem toda uma derivação de o que é feitiçaria, o que é ser um feiticeiro, o que é você ser uma feiticeira, o que é você ser uma bruxa, você pratica ou não a religião, né? A feitiçaria pra você é só o ato da magia? Porque se for, você não está trabalhando a bruxaria, você está trabalhando a feitiçaria, né? Então, era um nome muito ligado à magia, né? Porque antigamente a bruxaria, ela não existia no caso de culto. Ela não era chamada de bruxaria. E a prática que hoje a bruxaria tem era a feitiçaria. Não existia um nome para o culto que a bruxaria tem hoje. Era um culto ancestral, né? Existia um nome para a feitiçaria, que era a prática ali da magia, do mexer com as ervas, né, com a cura, com várias outras coisas ali. Mas a bruxaria, ela nunca teve uma veia religiosa, assim, no sentido de ter um nome assim. Então, isso é muito legal, né? E no caso de quando a gente se coloca como bruxo, né? Isso é muito... É muito legal, assim. Eu até dou sempre um exemplo, né? Quando eu chego, assim, no lugar novo, como, por exemplo... Eu tô trabalhando já faz um tempo no shopping da minha cidade, um emprego comum, né? E daí as pessoas... Eu costumo dizer que eu tenho duas vidas, assim, várias personalidades. Tenho várias Alines, porque lá eu sou uma Aline que trabalha lá e etc, etc. E aqui eu sou a Pandora, né? A bruxa. E daí quando eu falo a bruxa, as pessoas... Não, mas como assim? Então elas só têm duas opções. Ou elas têm medo de você... porque você vai fazer maldade, porque você vai fazer feitiço, ou então elas riem de você, elas desacreditam. Elas acham que é conto de fadas, elas acham que é modinha, ou satanista, ou então é mentira, você é fora da realidade, né? Então isso é muito, muito real, assim. A gente nunca teve uma seriedade perante as pessoas e a sociedade, né? E era inclusive o que a gente estava falando também na outra live sobre preconceito. Mas a feitiçaria é uma religião, talvez a mais antiga religião existente no Ocidente. Suas origens são anteriores ao cristianismo, judaísmo e ao islã, até mesmo ao budismo e ao hinduísmo, e é muito diferente de todas as supostas grandes religiões. A antiga religião, como a denominamos, está em essência mais próxima às tradições nativas americanas ou ao xamanismo do Ártico. Ela não se baseia em dogmas ou em um conjunto de crenças, nem tampouco em escrituras ou num livro sagrado revelado por um grande homem. A feitiçaria retira os seus ensinamentos da natureza e inspira-se no lento crescimento das árvores e no ciclo das estações. E aqui ela coloca de novo um acréscimo, né, uma nota de rodapé aí, que eu vou lá, então, na página 189 de novo, pessoal, e a gente vê o que ela escreveu. Aqui.
A história aqui apresentada é uma mistura de tradição oral, interpretação completa, documentada e com notas de rodapé. Exigiria volumes, muitos dos quais já foram escritos por outras pessoas. Em Truth or Dare, apresentei uma exploração mais completa do Oriente Médio e a transição para o patriarcado. Aqui ela está falando, gente, da questão histórica que ela citou, no caso da feitiçaria ser uma religião, uma religião antiga, mais antiga do que talvez a primeira religião existente. Isso é real, porque é uma religião da terra mesmo, né? Então aqui ela está falando, né, que essa história e as notas de rodapés daria outro volume de um livro, que outras pessoas também já fizeram. E em outro livro dela, chamado Truth or Dare, ela apresentou uma tese mais completa sobre essa questão religiosa no Oriente Médio e a transição que foi para o patriarcado, né? No apêndice de Dream in the Dark, forneço um relato muito mais elaborado das perseguições europeias às bruxas, ou seja, a Inquisição, né? É rico material disponível sobre a deusa, mas há 10 anos ainda não havia sido publicado. Não havia sido publicado. Relendo essa história, impressionou-me seu caráter eurocêntrico. Obviamente, estou investigando a história de uma tradição europeia. No entanto, é importante saber que culturas femiocentradas na deusa também fundamentam as ricas culturas da Ásia, das Américas, África e Polinésia. E isso é verdade. Tem uma grande prova arqueológica, né? Onde as pessoas acharam vários resquícios da deusa, onde hoje é o Irã, o Iraque, né? Que é todas essas deusas aí dessa área, né? Raízes africanas e asiáticas também alimentaram a tradição europeia. Em muitas áreas, essas tradições sobrevivem até hoje. Inclusive, tem deusas gregas e romanas que, às vezes, a origem delas é nessas culturas mais longínquas, né? De outros continentes. Os trabalhos de Paula Gunn Allen e Louisa Teish, como também a antologia de Carl Olsen, são bons pontos de partida para a exploração de outras tradições. E aqui ela está falando das tradições femiocentradas que antigamente existiam, né? As tradições até mesmo nativas. O xamanismo tornou-se uma palavra da moda nos últimos 10 anos. Isso é a nota de rodapé, tá, gente? Isso é a nota de acréscimo. Olha como esse livro é rico, tá? Eu fico imaginando quanto tempo vai demorar pra gente terminar tudo isso. Por isso que eu tô pensando em trazer 2 vezes por semana, né? Mas vamos ver. O xamanismo tornou-se uma palavra da moda nos últimos 10 anos. O interesse em tradições espirituais que oferecem encontros diretos com dimensões que vão além do cotidiano cresceu enormemente, gerando uma pequena indústria de workshops e viagens exóticas. Mas o verdadeiro crescimento espiritual ocorre no contexto de uma cultura. Pessoas de herança europeia que anseiam por aquilo que a cultura carece podem inconscientemente tornar-se predadores espirituais, destruindo outras culturas através de tentativas superficiais para descobrir seus tesouros místicos. Aqui, no caso, a gente poderia colocar hoje essa fala dela como a apropriação cultural, né? Que hoje é muito praticado, na tentativa, às vezes, de resgatar alguma coisa, né? Mas essa apropriação cultural, hoje em dia, muitas vezes ela visa o lucro, né? Ela visa o lucro. E exatamente por isso ela fala aqui, ó, o interesse em tradições espirituais que oferecem encontros diretos com dimensão, que vão além do cotidiano, cresceu enormemente, gerando uma pequena indústria de workshops e viagens exóticas. Ou seja, um comércio começou em torno disso, né? E daí, aqui a gente poderia muito colocar isso, né? Essa questão da apropriação. Compreender que devemos nos conter e nos concentrarmos no conhecimento sobrevivente das tradições europeias pode ajudar as pessoas com antepassados europeus a evitar o afluxo para a triste tribo dos que querem ser. Querem ser índios, querem ser africanos, querem ser qualquer coisa menos aquilo que são. E, é claro, qualquer poder espiritual real que adquirimos de qualquer tradição traz consigo responsabilidades. Se aprendemos com os ritmos dos tambores africanos ou nas cabanas de Lakota, incorreremos na obrigação de não romantizar as pessoas que nos ensinaram, mas de participarmos das batalhas reais que estão sendo empreendidas pela liberação
terras e sobrevivência cultural. E aqui é muito importante, porque ela está falando da luta junto com os nativos. Então, se nós, que somos brasileiros e temos meio que a obrigação, né, gente, de resgatar as crenças nativas da nossa terra, porque aqui ela pega num ponto muito legal da gente ser eurocentrado. Ela tá falando de uma raiz europeia, de uma crença que tem uma raiz europeia, que é a bruxaria. Inclusive, a bruxaria é uma crença eurocentrada. Contudo, nós temos que ter essa consciência que ela acabou de falar. Que talvez as origens da bruxaria real mesmo, ela seja na Ásia, África, né? E não na realidade europeia. A europeia também teve em suas origens. Na realidade, a gente tem origem e relatos desses tipos de crenças e cultos em todos os pontos do mundo. Por isso que a gente fala que o paganismo ele pode ser uma das crenças, a feitiçaria, ele pode ser uma das crenças mais antigas, uma das formas de religião mais antigas do mundo. Porque é encontrada essa forma de culto, né, inclusive a magia, em vários lugares do mundo, desde muito tempo atrás. Né? E aqui ela tá falando então da gente resgatar as nossas crenças, da gente ser tão eurocentrado, no caso de eu tenho descendência grega, porque eu tenho descendência alemã, nórdica, porque eu tenho, entendem? Então assim, a gente precisa resgatar também a nossa crença nativa. Nós somos daqui, é claro que temos influências de outras ancestralidades, é claro que temos influências de outras culturas, e é claro que quando entramos energeticamente, isso ela falou aqui também, dentro de uma tradição e trabalhamos de forma ritualística com aquilo, a gente também entra em contato com essa rede ancestral, né? Mas nós não podemos deixar de valorizar a nossa terra aqui, né? Então, quando, obviamente, nós entramos em comunhão com esses cultos nativos, com essas formas de culto nativas, nós devemos entrar também com a luta, né? E é aqui que ela falou, das batalhas reais que estão sendo empreendidas pela liberação, terras e sobrevivência cultural daquele povo, né? E não só dos nativos, mas também da herança europeia que a gente tenta resgatar, né? E preservar. Leitores cuja própria herança preserva uma espiritualidade viva e baseada na terra podem encontrar aqui interessantes paralelos e comparações, né? Então ela finalizou essa nota. E agora a gente volta lá para a página 21, que é onde a gente parou. Então, essa nota de rodapé, ela colocou, esse acréscimo, ela colocou como a feitiçaria retira os seus ensinamentos da natureza e inspira-se no lento crescimento das árvores e nos ciclos das estações. E daí ela colocou aquele acréscimo explicando, então, da onde veio essas crenças, né? E tentando embasar historicamente. De acordo com as nossas lendas, a feitiçaria nasceu há mais de 35 mil anos, quando a temperatura da Europa começou a cair de grandes lençóis de gelo lentamente. E grandes lençóis de gelo lentamente avançaram rumo ao sul em seu último movimento. Através da fecunda tundra, prolífica em vida animal, pequenos grupos de caçadores seguiam as renas lépidas e imprevisíveis bisões. Eles estavam armados somente com as mais primitivas das armas, mas alguns entre os clãs eram especialmente dotados. Convocavam as manadas até um penhasco ou uma armadilha, onde alguns dos animais, sacrificando-se voluntariamente, deixavam-se capturar. Estes xamãs dotados entravam em harmonia com os espíritos dos rebanhos e, ao fazê-lo, percebiam o remoinho para dentro e para fora do ser. Eles não exprimiam essa intuição intelectualmente, mas por imagens. A deusa mãe, aquela que dava a luz, que trazia para a existência toda a vida, e o deus galhudo, caçador e caçado, que eternamente cruza os portais da morte para que uma nova vida possa desabrochar. Os xamãs vestiam-se com peles e chifres e identificação com o deus e as manadas. As sacerdotisas atuavam nuas, incorporando a fertilidade da deusa. E aqui tem outra nota de rodapé. E ali outra. São muitas notas de rodapé, gente. Aqui, ó. A figura feminina é quase sempre mostrada nua na arte paleolítica. E é real, né? A gente tem aquelas Vênus. Alguns exemplos são os baixos relevos em Lausel e Dordogne, França. E daí ela fala que todas as fontes que ela usou para
falar dessas sacerdotisas nuas, né? Que é em honra ao feminino sagrado na arte paleolítica, né? Então, exemplos de bruxos homens são encontrados pintados na caverna de Les Trois Frères d'Ordon, na França, que é aquela caverna onde, inclusive tem um vídeo na Caixa da Bruxa, falando sobre o Deus de Chifre das Bruxas, que eu falo sobre essa caverna na França, que foi a primeira caverna, foi a caverna que primeiro foi achado os registros, né, de um culto a um deus de chifres, né, entre vários outros exemplos. Referências são fornecidas com o propósito de indicar descrições e ilustrações de achados arqueológicos e antropológicos que corroboraram a tradição oral da arte. Então aqui ela está colocando referências não só bibliográficas, mas da arte e tal, que ajudaram, né, no descobrimento dessa questão da feitiçaria. As interpretações aqui encontradas dos significados dos achados e costumes ilustram as tradições da arte de nossa história e de modo algum implica que devam ser compreendidas como academicamente aceitas ou comprovadas. Se existe algo sobre o qual os estudiosos concordam, é que desconhecem o significado de várias dessas figuras e de como elas eram utilizadas. Que ela deixa bem claro, né, algumas coisas. Mas, continuando então, a questão dos números, pessoal, os números e os asteriscos no livro, para quem tem aí, os asteriscos são as notas que ela coloca lá no fim, e os números são as notas que ela coloca ao fim de cada capítulo, tá? Aqui. As sacerdotisas atuavam nuas, incorporando a fertilidade da deusa. A vida e a morte eram um ciclo contínuo. Os mortos eram enterrados como se estivessem adormecidos em um útero, cercados por suas ferramentas e ornamentos, a fim de que pudessem despertar para uma nova vida. Nas cavernas dos Alpes, crânios de grandes ursos eram fixados em nichos, onde liam os oráculos para guiar os clãs na caça. E aqui já tem outras duas notas de rodapé. Vamos terminar de ler esse parágrafo e daí eu vou nas notas de rodapé, tá bom? Em lagoas, nas planícies, renas e suas barrigas cheias de pedras que encarnavam os espíritos dos cervos eram imersas nas águas do útero da grande mãe, a fim de que as vítimas da caçada renascessem. Então aqui, todas essas partes, ela tá exemplificando, pessoal, essa questão do culto a esses deuses selvagens em vários lugares do mundo. Daí ela continua: no Oriente, Sibéria e Ucrânia, a deusa era a senhora dos mamutes. Ela foi esculpida em pedra com grandes curvas sinuosas que representam os seus dons de abundância. No Ocidente, nos templos das grandes grutas do sul da França e da Espanha, os seus ritos eram realizados dentro dos úteros secretos da terra, ou seja, as cavernas, onde as grandes forças antagônicas eram pintadas sob a forma de bisões e cavalos, superpostos, emergindo das paredes das cavernas como espíritos em um sonho. A dança espiral também era vista do céu. Na lua, que mensalmente morre e renasce. No sol, cuja luz traz o calor do verão e, quando este se vai, o frio do inverno. Registros da passagem da lua eram marcados com ossos, e a deusa era mostrada a segurar o chifre do bisão, que também é a lua crescente. E essa referência que ela fez é uma referência específica a uma deusa, a uma Vênus, a uma escultura paleolítica da deusa, que foi encontrada, se eu não me engano, na França mesmo. Se eu não me engano, e aqui ela fala, né, na nota de rodapé, com certeza que Vênus é essa em específico, que ela segura o crescente, e no crescente tem 13 risquinhos. E esses risquinhos são os 13 meses lunares, que era contado o calendário lunar para elas, que tinha totalmente a ver com o ciclo da maré, com a menstruação, com os ciclos lunares, né?
das mulheres e com o ciclo de vida, morte e renascimento, né? Então aqui ela está exemplificando vários lugares onde esse culto, né, essa deusa que representava tanto a vida quanto a morte, que representava a abundância da terra, que representava os animais, né, tanto como irmãos e parceiros ali de vida, como também o alimento, a fonte de alimento daqueles povos, né? Então uma divindade feminina que representava tudo isso de uma forma histórica, né? E aí, aqui nesse trecho que a gente leu, tem várias notinhas de rodapé que depois eu vou lá no final e vou ler antes dela pular para outro assunto, tá bom? Porque senão, se eu for parar e ler toda hora, vai ficar um pouco estranho, tá? Vai ficar meio maçante o vídeo. Isso, daí agora, se vocês quiserem agora, eu posso ir lá na nota de rodapé, porque ela já pulou para outro assunto aqui, né? Então, ela estava falando da deusa historicamente, né? Dessas fontes bibliográficas. Olha só, pessoal, aqui tem muitos livros. Eu vou colocar, eu acho mais fácil. Aqui eu vou colocar todas as fontes, eu vou colocar no YouTube. Na descrição do vídeo do YouTube eu coloco, porque aqui são só livros, né? Todos esses números são livros. Então os números são livros, tá? E os asteriscos são as adições que ela fez. Então eu vou ler só os asteriscos, tá, gente? Porque se eu ficar lendo até as notas, não vai dar certo, tá? Porque é muita nota e as notas são basicamente as referências bibliográficas, como eu já tinha mencionado, que era a minha desconfiança. Porque faz muito tempo que eu li esse livro, eu não me lembro mais, tá? Então na descrição do vídeo no YouTube, vocês vão ver essas referências bibliográficas, tá? O gelo recuou. Alguns clãs acompanharam o bisão e a rena até o norte. Alguns cruzaram a passagem terrestre do Alasca e chegaram às Américas. Os que permaneceram na Europa dedicaram-se à pesca e à coleta de plantas silvestres e moluscos. Entende que daí já começou a mudar um pouco a questão, né, pastoral para uma questão já caiçara, né, podemos dizer assim. Cães vigiavam os acampamentos e os novos instrutores foram aperfeiçoados. Aqueles que possuíam poder interior aprenderam que este aumentava quando as pessoas trabalhavam juntas. Isso é importante, guardem essa informação quando a gente vai falar de magia, né? E de coven também. À medida que os povoados isolados transformaram-se em vilas, xamãs e sacerdotisas, uniram-se às suas forças e compartilharam seus conhecimentos. Os primeiros covens foram organizados. Profundamente sintonizados com a vida animal e vegetal, domesticaram a região onde anteriormente haviam praticado a caça, criaram carneiros, cabras, gado e porcos a partir dos seus primos selvagens. As sementes não eram somente coletadas, elas eram plantadas para crescerem no local do assentamento. O caçador tornou-se o senhor dos grãos, sacrificados quando da colheita no outono, enterrados no útero da deusa para renascer na primavera. Viu? Olha, essa é a história que a gente sempre vê. Isso eu também falo, né? Eu vou terminar o parágrafo e comento. A senhora das coisas selvagens tornou-se a mãe da cevada e os ciclos da lua e do sol determinavam as épocas para semear e colher e soltar os animais no pasto. Então, assim, essa história, e eu inclusive falo disso no vídeo sobre deuses na bruxaria, essa história de amor, né, que é construída entre Deus e a deusa, o caçador e a senhora, a mãe, né, a senhora da colheita e tal. Então toda essa questão histórica, poética, linda, maravilhosa, que é lindo, maravilhoso, que é válido, né, que eu não critico, que é isso que eu cultuo mesmo, mas às vezes eu critico sim um pouco, tem que ser um pouco crítica, porque é uma história de amor que às vezes não pode não fazer sentido para algumas pessoas, né? E daí a gente também tem que enxergar os deuses fora dessa historinha de amor também, né? Isso é muito importante, né? A gente conseguir enxergar então fora disso, porque no começo eu tinha uma grande dificuldade, gente,
Porque todos os livros, principalmente os livros manuais, eles têm essa linguagem poética. E no começo eu sentia muita falta de uma linguagem assim, cara, fala na cara, fala na lata. O que significa realmente ser uma deusa das coisas selvagens? Né? Com a minha idade, com nenhuma experiência, só o estudo, a gente não entende muito bem algumas linguagens poéticas. Né? Então, às vezes é importante a gente sair um pouco dessa questão romantizada que acontece às vezes, que a gente romantiza às vezes a bruxaria por causa dessa poesia. Isso já é uma opinião minha, tá? Isso já é uma opinião minha. Dessa poesia que a gente vê na bruxaria, que é maravilhosa, que é válida, que é isso mesmo. A bruxaria, ela é uma crença poética, mas às vezes a gente precisa sair disso sim. Né? A gente conseguir ver ali mesmo na natureza mesmo, entender como funciona o ciclo na natureza mesmo, saindo dessa questão mitológica, dessa questão toda da história, né? E daí existe, né, essa questão dessa historinha. Então aqui ela tá falando disso, dos ciclos da natureza, né? E na realidade, gente, essa parte, né, é uma parte onde ela fala que é o seguinte: ela pega um ponto da história que às vezes é polêmico, que é a questão da origem da bruxaria e da feitiçaria como uma crença reconhecida desde sempre, como uma crença que sempre teve seguidores com o nome de feitiçaria e bruxaria, desde lá da era do Paleolítico. Essa já é também uma parte de uma tese da doutora Margaret Murray, né, que escreveu O Deus das Feiticeiras e tantos outros livros aí, como, por exemplo, as bruxas, o culto das bruxas na Europa Ocidental, alguma coisa assim. E ela é uma ótima autora, e eu amo, bruxa maravilhosa, egiptóloga, amo real, assim, Margaret Murray. E eu acredito, inclusive, em várias colocações que ela tem, né? Mas tem alguns, a gente tem que olhar as obras com uma certa cautela, né? E um certo filtro, porque aqui ela defende, então, juntamente com Margaret Murray, ela defende que a bruxaria e a feitiçaria sempre existiram como uma crença com esse nome, que sempre teve muitos praticantes. E não necessariamente a gente encontra... Não que não encontra, mas a gente tem outras fontes que dizem o contrário, obviamente, né? Então a gente tem que ver os dois lados e ver o que a gente acha melhor para nós. Que conclusão a gente tira disso, né? Então essa questão, ela tá falando disso, né? De que Por que eu falei isso? Porque ela fala que à medida que os povoados isolados se transformavam em vilas, covens e tal, os covens foram formados. Então assim, não necessariamente isso aconteceu, entendeu? Assim, não que eu não acredite, eu tô falando no sentido histórico. A gente vai encontrar umas fontes que falam assim, olha, a bruxaria, ela nunca foi uma crença institucionalizada onde as pessoas conseguiam praticar de forma... a continuar esse culto, entendem? Então, algumas fontes acreditam que não existia covens desde o primeiro momento, assim. Que a bruxaria, ela nunca foi uma crença centralizada, que ela nem era chamada de bruxaria e feitiçaria. E na realidade, ela, Starhawk, junto com sua antecessora Margaret Murray, com certeza são da crença, né? Até porque eu já li o livro da Margaret, gosto muito, né? São da crença de que a bruxaria e a feitiçaria são crenças já, cultos já firmados desde a época paleolítica, né? Então aqui ela está falando sobre o prisma dela, sobre as fontes bibliográficas que ela tem, né? As vilas transformaram-se nas primeiras cidades. A deusa foi pintada nas paredes calcinadas dos santuários, dando à luz a criação divina, seu consorte, filho e semente. O progresso do comércio trouxe os mistérios da África e da Ásia Ocidental. Nas terras onde reinara o gelo, uma nova energia foi descoberta, uma força que corre como as nascentes de água através da terra. Sacerdotisas descalças traçaram as linhas retas sobre a grama nova. E aqui tem um asterisco, tem uma nota aqui. Vamos terminar de ler o parágrafo, daí eu vou na nota, tá? Sacerdotisas descalças traçaram as linhas retas, entre aspas, sobre a grama nova. Descobriu-se que certas pedras aumentavam o fluxo de energia.
Eram colocadas em pontos adequados em grandes fileiras e círculos que marcavam os ciclos do tempo. O ano tornou-se uma grande roda dividida em 8 partes, os solstícios e equinócios, e nos quadrantes entre estes, os dias onde grandes festas aconteciam e fogueiras eram acesas. A cada ritual, a cada raio de sol e da lua que atingiam as pedras nos períodos de energia, a força aumentava. Elas se tornavam grandes reservatórios de energia sutil, portais entre os mundos do visível e invisível. Por que quando na bruxaria, né, na magia, a gente fala assim, deixa sob a lua, deixa sob o sol por tantos dias, né, e tal? É por causa disso, né? Porque o poder da lua e do sol emanados ali vários dias o tempo todo vai imantando e dando poder, então, lunar e solar, né, extraterrestre, podemos dizer assim, inclusive universal, divino e sagrado, para aquele objeto, para aquele instrumento mágico que a gente usa na magia e para nós mesmos, né? Quando a gente celebra um ritual de lua, quando a gente celebra um ritual do sol, né? Então é muito importante. Elas se tornaram grandes reservatórios de energia sutil, portais entre os mundos do visível e invisível. No interior dos círculos, ao lado dos menires e dômenes e galerias escavadas, as sacerdotisas penetravam nos segredos do tempo e na estrutura oculta do cosmo. A matemática, a astronomia, a poesia, a música, a medicina e a compreensão do funcionamento da mente humana desenvolveram-se paralelamente aos saberes dos mistérios profundos. E daí aí, nessa última frase, ela já está, nesse último parágrafo, né? A matemática, a astronomia, a poesia, aí ela já está falando de um período mais pra frente, né, gente? Já num período onde já se estudava essas coisas, né? E aqui ela está falando de uma forma poética, bonita, né? E falando da forma pagã da construção da crença da deusa, né? Que passou aí por todas essas questões. Isso realmente aconteceu, historicamente, foram encontrados esse tipo de culto, né, nessas sociedades femiocentradas, né? Então aqui quando ela fala sacerdotisas descalças traçaram as linhas retas sobre a grama, a gente vai ler o que ela escreveu com relação a isso aqui na nota de rodapé. Nas terras uma vez cobertas. O poder das linhas retas e das pedras postas de pé, talvez não tivesse sido recém-descoberto, nem necessariamente o norte da Europa, o local onde foram achadas. Pedras em alinhamentos similares são encontrados em todo o mundo, das rodas mágicas da América do Norte aos monólitos da Ilha da Páscoa. Então aqui ela está falando, pessoal, das pedras, dos monumentos de pedra que a gente encontra como em sítios arqueológicos, inclusive, né, como sítio arqueológico, como lugares de culto desses antigos povos, né? Como a gente sabe, conhecidamente aí muito, né, famoso essa informação de que Stonehenge, né, esse monumento de pedras erguidas, assim como a Ilha da Páscoa também tem grandes mistérios, né? Todos esses monumentos de pedras a gente vê que eram locais de culto, né? Tem a tumba de Newgrange também, na Irlanda. Então, a gente vê que essas pedras elas eram erguidas, né, em conjunção com o céu, com o movimento do céu, que também tinha a ver com o movimento das estrelas, da lua, do sol e da terra, e também com os ciclos, né? Então, esse era justamente o culto. Então, essas pedras, eles eram locais, eles eram assentamentos sagrados, eram os altares, eram os templos sagrados onde esses cultos aconteciam, justamente por ser ali uma demarcação de um lugar mágico, né? Isso aconteceu desde sempre, e ali ela estava exemplificando algumas coisas, né? Como, por exemplo, esses monumentos que ficavam na lua e no sol sendo imantados. Aqui. A gente já está... a gente já vai parar, tá, pessoal? A gente vai parar já daqui 5 minutos. Vamos lá. Posteriormente, surgiram culturas que se dedicaram à arte de guerrear. Daí ela já está falando, como a gente disse, de um período já mais para frente, né? E daí esse culto ele foi se ramificando para outras formas
né? E inclusive não só se modificando, não só migrando, mas também sendo sincretizado com outras crenças dos lugares que ali ele ia chegando, né? Ondas sucessivas de invasões indo-europeias tomaram conta da Europa da Idade do Bronze em diante. Deuses guerreiros expulsaram os povos da deusa, das planícies férteis e dos seus belos templos, para as colinas e montanhas altas, onde ficaram conhecidos como Cides, Pictos ou duendes ou fadas. O ciclo mitológico da deusa e seu consorte, mãe e criança divina, que havia prevalecido durante 30 mil anos, foi alterado para adequar-se aos valores do patriarcado vitoriosos. Então aqui ela está falando culto mitológico da deusa, né, que prevaleceu durante 30 mil anos. Ela está falando desse culto a uma deusa da fertilidade, né, que representava a terra. E aqui ela cita também os pictos, os cides, os duendes, as fadas, que são o povo pequeno, que são o povo miúdo, né? Que são esses povos aí que são tidos como elementais, mas também são tidos como deuses não, como um povo, né? É muito interessante a história das fadas, as derivações e variações que esse povo tem dentro da bruxaria, né? E aqui ela está falando, então, de deixar de ser uma crença femiocentrada, de uma crença da terra, da fertilidade, para então se tornar até mesmo um patriarcado pagão, que também existiu, né? Olha aí as crenças nórdicas, né? Onde existe as tribos que são mais pacíficas e a tribo, né, que é mais da guerra, né? Que agora me fugiu o nome. Então, os Vanir, né? Os Vanir e os Aesir, né? Então, isso também fala de uma época histórica onde deixou a potência religiosa ali, sagrada, deixou de ser feminino para virar o masculino, né? Que é a tomada do matriarcado para o patriarcado. Na Grécia, a deusa, em suas variadas aparências, casou-se com novos deuses. Ou seja, toda essa sincretização que a gente estava falando, esse sincretismo, resultando no panteão olímpico. Nas Ilhas Britânicas, os celtas vencedores adotaram vários aspectos da antiga religião, incorporando-os aos mistérios druidas. As fadas, criando gado nas colinas rochosas e vivendo em cabanas redondas cobertas por turfas, preservavam a antiga religião. Olha só, quando a gente fala as fadas, a gente sempre lembra do quê? Elementais do ar, né? Porque foi isso que os manuais de bruxaria sempre ensinaram pra gente. O Wicca sempre ensinou pra gente. Elementais do ar, fadas e silfos. Quando na realidade as fadas, elas podem ser um nome para um tipo de elemental, mas as fadas, elas são um povo, né? E toda aquela história de as bruxas, elas são o resultado do cruzamento de fadas com humanos, né? Isso é um conhecimento que foi propagado durante muito tempo, né, dentro da nossa comunidade. Historicamente, a gente encontra inclusive essas falas em alguns autores e livros e tal. Porque as fadas, elas eram um povo celta. Uma série de povos, na verdade, né? O povo pequeno, inclusive. As fadas, criando gado nas colinas rochosas e vivendo em cabanas redondas cobertas por turfas, preservavam a antiga religião. As mães dos clãs, chamadas de Rainha de Elfame, que significa Terra dos Elfos, conduziam os covens junto com o sacerdote, o rei sagrado, o qual personificava o deus moribundo e era submetido à ritualização de uma morte simulada ao final de seu mandato. Isso é politicamente histórico, tá, gente? Celebravam os 8 festins da roda, com animadas procissões a cavalo, canções, cânticos e com o acender dos focos rituais. E esses 8 rituais também a gente encontra historicamente, tá? Inclusive, o livro A História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell, fala bastante desses rituais, tá? Os povos invasores muitas vezes participavam. Havia misturas e casamentos e muitas famílias rurais afirmavam ter sangue de fadas, que é a mistura que eu acabei de falar para vocês. As escolas de druidas e as escolas poéticas da Irlanda e do país de Gales preservaram vários dos antigos mistérios. E aqui ela já começa a falar da perseguição do cristianismo e a gente para por aqui hoje, pessoal. Já demos a nossa cota, né? E eu acho que eu vou vir na sexta-feira para que a gente possa agilizar essa leitura.
para ficar mais dinâmico, mais legal e pra gente não dar tanto espaço entre a leitura. Os outros vídeos dessa leitura estão no canal da Caixa da Bruxa no YouTube, assim como todas as outras playlists com diversos vídeos de diversos conteúdos sobre bruxaria, paganismo e espiritualidade, para vocês poderem maratonarem aí. Eu peço que vocês deem uma curtida, uma fortalecida para mim, né, se inscrevendo no canal. E também tem aí os vídeos das lives anteriores no IGTV, confiram, indiquem e compartilhem, tá bom? Semana que vem não, sexta-feira a gente volta às 10 horas, aqui também no Lendo com a Bruxa, continuação do capítulo 1 da Dança Cósmica das Feiticeiras Starhawk, tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!